Um dos monumentos mais famosos da Universidade de Harvard é, na verdade, baseado numa grande mentira. Pois é, e hoje a gente vai desvendar os segredos por trás da famosa Estátua das Três Mentiras. Olha só ela aí, a estátua de John Harvard, uma figura super imponente que fica bem no coração da universidade, mas que guarda uns segredos bem curiosos. Vamos entender agora o porquê desse apelido tão peculiar? E olha, esse apelido, Estátua das Três Mentiras, não é tipo uma fofoca de corredor, sabe? É algo bem conhecido. Para se ter uma ideia, os próprios guias turísticos de Harvard usam esse nome. Mas por quê, né? Então, bora lá, quais são, afinal, essas três grandes inverdades? E o mais curioso é que elas estão literalmente esculpidas na pedra, à vista de todo mundo. Primeiro de tudo, a data. O pedestal diz 1638, só que Harvard foi fundada em 1636. Segundo, o homem. Pois é, esse aí não é o John Harvard. O modelo foi, na verdade, um estudante de 1882, um rapaz chamado Sherman Hoover. E terceiro, o título de fundador. John Harvard não foi o fundador da universidade, ele foi, na verdade, seu primeiro grande benfeitor. Então, resumindo, a data, o rosto e o título. Tá tudo errado. Mas o mais intrigante não são os erros, e sim o motivo por trás deles. Para a gente entender como é que esses erros foram para lá, a gente precisa voltar um pouquinho no tempo, lá para a década de 1880, e entrar na cabeça do escultor, o Daniel Chester French. E imagina só o tamanho do desafio. Como é que se faz a estátua de alguém que viveu séculos atrás, sem ter nenhuma foto, nenhum retrato, nenhuma descrição de como a pessoa era? Complicado, né? Na época, a Sociedade Histórica de Massachusetts ficou numa verdadeira sinuca de bico. Eles tinham basicamente duas opções. A primeira era inventar um rosto para o John Harvard, com base em como as pessoas se vestiam e pareciam naquele período. A outra era criar uma obra totalmente simbólica, uma figura alegórica que representasse, sei lá, o conhecimento ou a história. E é aqui que a coisa fica genial, porque o escultor, o Daniel Chester French, não escolheu nem uma coisa nem outra. Ele, muito espertamente, resolveu combinar as duas ideias de uma forma brilhante. Presta atenção no detalhe. Os livros que estão ali, debaixo da mão dele e da cadeira, eles não estão ali de enfeite, não. Eles são a grande chave para desvendar o verdadeiro significado da estátua. E aqui está o pulo do gato. A imensa contribuição de John Harvard não foi ter fundado a universidade, foi ter doado o bem mais valioso que ele possuía na época, a sua biblioteca inteira. Então vamos juntar as peças. John Harvard doou a biblioteca dele. A estátua tem o quê? 3 livros. E se a gente for olhar o brasão oficial de Harvard, adivinha? Também tem 3 livros. Ou seja, a estátua não é sobre o homem John Harvard. É uma alegoria, uma homenagem à fundação do conhecimento. Tá, mas por que fazer uma estátua tão simbólica, tão cheia de significados escondidos? Para entender isso, a gente precisa mergulhar no mundo super conturbado do século XVII, a época em que o John Harvard viveu. Naquela época, a vida era vista como um grande palco de batalha espiritual. As pessoas enxergavam o mundo através de alegorias. Um livro muito popular, por exemplo, chamado A Guerra Cristã, retratava a vida como essa luta simbólica entre a alma e as tentações. Só que tem um detalhe importante. No tempo do John Harvard, a guerra não era só uma metáfora de livro. Ela era muito, muito real. A violência não era uma ideia abstrata. Era uma realidade brutal, parte do dia a dia das pessoas. Para ter uma noção, vamos olhar para 1637, um ano antes da morte de John Harvard. Na primavera, estoura a Guerra Pequot, um conflito super violento. No outono, a líder religiosa Anne Hutchinson é banida. E aí, em 1638, John Harvard morre. Imagina o cenário. A Nova Inglaterra era um lugar de guerra, de perseguição religiosa, um clima de tensão constante. Mas será que essa era se resumia apenas a violência e caos? Bom, a história, como quase sempre, é bem mais complexa do que parece. Porque, ao mesmo tempo que existia todo esse conflito, também havia sementes de cooperação. Sim, teve a Guerra Pequot, mas também existiam relações positivas entre alguns ingleses e povos nativos. E apesar do banimento de dissidentes, em 1650, a própria Harvard criou o Indian College, uma tentativa de construir pontes através da educação. E aí é que a gente volta para a estátua.
No fim das contas, essa estátua falsa acaba sendo um monumento muito verdadeiro, um monumento a um momento da história que foi complicado, cheio de contradições, mas absolutamente fundamental. Ela nos conta que o passado nunca é simples, preto no branco. A ficção da estátua, no fim, nos conta uma verdade histórica muito maior. E isso faz a gente pensar que outros monumentos que vemos todos os dias também podem estar escondendo uma história bem mais profunda. Fica aí a reflexão.